Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Coelho Malaquias, eu estou no primeiro período de matemática na Univale de Itajaí e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre adição e subtração de frações. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim? Onde que isso aparece no meu dia a dia? Onde que eu utilizo a adição e a subtração de frações no meu cotidiano? Bom, no nosso dia a dia, a gente costuma falar em $1 ou em R$ 1. E isso pode ser representado através de uma fração. Porque quando eu falo em $1, isso pode ser representado por 1 sobre dólar. E quando eu falo em R$ 1, isso pode ser representado por 1 sobre real. E se eu quiser somar $1 com R$ 1, isso pode ser representado por 1 sobre real mais 1 sobre dólar. Mas como eu estou falando de coisas diferentes, ou seja, eu não estou falando só de dólar e também não estou falando só de real, será que eu consigo somar essas frações? É possível somar frações com denominadores diferentes? Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso no vídeo, então, se quiser saber qual é a resposta, é só acompanhar o vídeo até o final. Além do dólar e do real, as frações elas aparecem no nosso dia a dia quando são feitas algumas receitas, quando a gente divide um alimento com outras pessoas, quando a gente come um pedaço de uma pizza e muito mais. Então aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo eu trouxe da pizza, que é retirado um pedaço da pizza. Ou seja, a fração que pode representar esse pedaço de pizza que foi retirado é 1 sobre 8, porque eu estou tirando 1 de 8 pedaços da pizza. E o outro exemplo é sobre a xícara de farinha de trigo, que é repartida em 4 partes e são preenchidas 3 partes. Ou seja, a fração que pode representar isso é 3 sobre 4. Então agora a gente já sabe um pouquinho que as frações elas possuem relação no nosso cotidiano. Então agora é hora de pôr a mão na massa. A gente vai aprender o procedimento sobre como fazer a soma e a subtração de frações. Então aqui eu trouxe um exemplo de duas frações, que é 1/3 e 2/3. E eu quero somar essas duas frações. Os numeradores são 1 e 2 e o denominador é 3. Então, nesse caso, como é o mesmo denominador, basta eu somar o numerador e manter o denominador. Então, 1 mais 2 é 3 e continua o denominador 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, eu trouxe mais um exemplo agora para fixar, só que agora com subtração. Então, o nosso denominador é o 5 e o numerador é o 8 e o 2. Então, 8 menos 2 é 6, mantém o denominador, então fica 6 dividido por 5. Mas e quando os denominadores não são iguais? Como que faz? Então, primeira coisa, precisa saber quais são os denominadores das frações. Então, no caso das frações que eu usei, 5 sobre 3 e 4 sobre 7, os denominadores são o 3 e o 7. Agora que eu já sei os denominadores, eu preciso saber quais são os múltiplos desses denominadores. Então, os múltiplos de 3. Alguns exemplos são 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27. E os múltiplos de 7 são o 7, o 14, o 21, o 28, o 35, o 42, o 49 e muito mais. Então agora eu preciso saber qual é o menor valor comum entre esses dois. Qual é o menor múltiplo que tem tanto no 3 quanto no 7. Então, no caso do 3 e do 7, o menor múltiplo comum é o 21. Ou seja, agora eu preciso saber qual o número que multiplicado por 3 dá 21 e qual o número que multiplicado por 7 dá 21. Porque o meu objetivo é deixar os denominadores iguais. Então, a gente sabe que 3 vezes 7 é 21 e que 7 vezes 3 é 21. Então, eu multiplico o 7 por 3 e o 7 por 5 e multiplico o 3 por 7 e o 3 por 4.
porque tem que multiplicar tanto o denominador quanto o numerador. Então, 5 vezes 7 é 35 e 4 vezes 3 é 12. 35 mais 12 é 47 e mantém o denominador 21. Então, fica 47 sobre 21. Então, aqui eu trouxe outro exemplo para fixar, dessa vez com subtração. Então, eu trouxe 7 sobre 2 menos 4 sobre 9. Os denominadores são 2 e 9. Então, eu coloquei alguns múltiplos de 2 e alguns múltiplos de 9. O mínimo múltiplo comum entre os dois é o 18. Então, eu sei que 2 vezes 9 é 18 e que 9 vezes 2 é 18. Então, eu multiplico tanto o denominador quanto o numerador. Aí fica 7 vezes 9 é 63 e 4 vezes 2 é 8. 63 menos 8 dá 55 e mantenho o denominador 18. Fica 55 sobre 18. Então, aqui eu trouxe uma frase para gerar um pouco de reflexão para vocês. Então, eu vou ler aqui para vocês. Muitos acham que os conteúdos de matemática não possuem utilidade. São perda de tempo. Mas reflita sobre suas ações. Quantas vezes você teve que repartir uma comida para você e seus amigos? Quantas vezes você já comeu um pedaço de pizza? Quantas vezes já olhou uma receita de bolo? Todas essas ações se referem ao uso de frações e, consequentemente, da adição e subtração das frações no nosso dia a dia. As frações e todos os conteúdos de matemática são importantes e fazem parte da nossa vida. Dê uma chance para a matemática. Não desista dela. Agora é hora de colocar em prática o que foi estudado. Muito obrigada. Então, aqui eu trouxe uns exercícios de fixação que vocês podem estar fazendo sobre adição e subtração de frações. E no próximo, eu trouxe o gabarito para vocês conferirem se acertaram ou se erraram. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido sobre adição e subtração de frações. E um abraço e até mais.